All right, gentlemen, I want you to repeat after me, just how I do it. Ready? Your turn. Fala galera, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Aqui é o professor Ítalo Girão, espero poder colaborar no teu processo de aprendizagem, nesse momento de paralisação. Estamos usando aí as mídias sociais, utilizando as mídias audiovisuais como uma ferramenta que nos auxilie nesse processo de ensino e aprendizagem, trabalhando conteúdos que nós viríamos presencialmente, mas diante da impossibilidade, vamos juntos aí em mais um vídeo tentar continuar, né, os nossos aprendizados com relação aos temas voltados para o nosso curso, tá? Então, muito obrigado pela tua presença aqui, seja bem-vindo, espero que você goste do nosso vídeo. Hoje nós vamos trabalhar então, continuar aí trabalhando dentro da cartografia ambiental, né? O tema da aula de hoje, sistemas de coordenadas. Então a gente já vem discutindo há algum tempo, né, como a cartografia ela é importante para o ser humano e para a nossa profissão em especial, a profissão de analistas ambientais, ela contribui de uma maneira riquíssima para a nossa atuação, né? E dentro dessa seara da cartografia ambiental, nós vamos hoje trabalhar sistemas de coordenadas, sem deixar de esquecer aquilo que a gente já visualizou nas aulas anteriores, né? Então, só para a gente revisar, o sistema de coordenadas está dentro do guarda-chuva, dentro aí desse universo de estudos da cartografia ambiental, da cartografia propriamente, que é a questão da representação cartográfica, né? Ou seja, o homem desde os primórdios, ele busca novos territórios, ele busca novas realidades, e a cartografia ela tem sido uma ferramenta que auxilia bastante o homem nesse processo, né? É só a gente pensar aí, por exemplo, as grandes navegações, que só foram possíveis mediante o registro cartográfico, e esse registro cartográfico serviu de base, de ciência, para o homem poder explorar cada vez mais novos ambientes, novos territórios, né? Então, a representação cartográfica nada mais é do que você pegar aquilo que existe na realidade e representá-lo no papel, né? Ou seja, a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão fazem parte dessa representação cartográfica, dessa ideia de representar o real, né? Representar aquilo que está posto na realidade, representá-lo, né, num papel, num plano, né? Pegar esses fenômenos, esses elementos, esses ambientes e descrevê-lo graficamente no plano. Essa é a ideia da cartografia. E aí esse mapa produzido, esse mapa gerado, ele vai ter uma importância, que é justamente orientar o homem nas suas atividades cotidianas corriqueiras, né? Porém, não podemos deixar de citar o grande desafio, que é como representar, então, o globo, representar algo circular, representar a Terra redonda num plano, que é o mapa, né? Que é a folha de papel. É um desafio porque imagine só, você tendo que embalar ou embrulhar com um papel de presente uma bola, né? Então, você pegar uma bola e embrulhá-la com papel de presente, você vai encontrar grande dificuldade. Em algum momento vai haver alguma distorção, em algum momento o papel ele não vai se encaixar, afinal são, né, formas diferentes. Então, a cartografia ela tem esse mesmo problema. Como é que eu vou representar? Como representar algo circular num plano? Esse é o grande desafio, né? Pegar algo circular e colocar num plano e fazer desse plano o mapa que a gente usa no dia a dia. Para isso, nós não podemos deixar de esquecer que a alternativa, as possibilidades estão nos sistemas de projeção cartográfica e também no uso das escalas. Nós já sabemos, isso aqui é só uma revisão, né? Então a gente já
estudou sobre isso, né? Existem vários tipos de projeções, várias formas de projeções. A escala é uma forma de reduzir a informação para ela caber no papel, né? Então, a título de revisão, nós temos os sistemas de projeções, que é como eu vou pegar, justamente como é que eu vou representar essa esfera no plano. Existem várias possibilidades. Eu posso ter a representação plana, a representação cilíndrica, a representação cônica, modelos diferentes, modelo normal, modelo transverso, modelo oblíquo, ou seja, né, existem formas diferentes, maneiras diferentes de fazer essa projeção cartográfica, né, e o tipo de projeção que eu vou utilizar vai depender do meu objetivo, vai depender do meu interesse. Vamos pegar, por exemplo, aí o mapa mundi, né, que é uma projeção cilíndrica. Então é como se esse primeiro aí, na imagem, se a gente pegar do canto superior esquerdo, no meio, o primeiro da esquerda para a direita. Então é uma representação normal, uma projeção normal cilíndrica, né? E qual o objetivo desse mapa mundi? É representar, projetar da melhor maneira possível a maior quantidade de terreno, a maior quantidade de áreas, né? Isso não nos impede de perceber que existem erros, né? Que a gente precisa considerar esses erros. Numa projeção cilíndrica normal, por exemplo, quanto mais próximo da linha do Equador, mais fiel, né, vai ser a representação no papel. As áreas vão se manter. Mas quanto mais próximo dos polos, por exemplo, eu vou começar a perceber distorções, inverdades, né? Ou erros, digamos assim, né? No mapa mundi, por exemplo, as áreas representadas nesse mapa que estão próximas do polo norte ou do polo sul, por exemplo, elas aparentam ser muito maiores do que o que de fato são. E isso é um erro que a gente precisa considerar em virtude dessa dificuldade de colocar algo circular no plano, né? Tudo isso a gente já discutiu nas aulas anteriores. E a escala nada mais é do que a redução. Ou seja, quantas vezes eu precisei reduzir aquela informação real para que ela venha a caber no papel que eu tenho à disposição, né? Então, quantas vezes eu reduzi essa informação é o que eu chamo de escala. Quantas vezes eu reduzi para que ela pudesse caber ali naquele papel que eu tenho à disposição, que tem uma área já pré-determinada, pré-estabelecida, né? Então, essa informação ela precisa estar presente no mapa. Quantas vezes essa informação foi reduzida, eu chamo isso de escala. Então é o segundo ponto da nossa revisão, o que nos traz o questionamento da aula de hoje, né? Então, considerando essa dificuldade, considerando essa realidade de ter que representar o globo no plano, eu venho com o seguinte questionamento. E aí, os pontos que são representados? Como é que eu vou garantir que haja fidelidade? Como é que eu vou garantir que, de fato, aquele ponto seja equivalente à sua versão ou à forma como ele está no real? Como é que eu vou expressar a posição de pontos reais sobre uma superfície cartográfica plana? Qual estratégia eu vou utilizar? Né? O que é que eu tenho à disposição? O que é que a ciência cartográfica me oferece para que haja a maior precisão possível? Daí vem os sistemas de coordenadas. Então, o que é um sistema de coordenada? O sistema de coordenada nada mais é do que a descrição geométrica da superfície terrestre. Então, por exemplo, se eu vou representar a localização de uma parada de ônibus, né, num determinado mapa urbano, aquela parada de ônibus ela tem que ter uma equivalência com o real. A sua coordenada tem que estar amarrada com o real. E o sistema de coordenadas ele vem justamente para nos oferecer essa função, né? Ou seja, a descrição geométrica, o georreferenciamento, a posição precisa daquele determinado ponto na sua versão gráfica, que é o papel, em relação à sua versão real, que é o mundo que a gente vive, né?
Então, essa é a ideia dos sistemas de coordenadas. Para isso, nós temos dois sistemas de coordenadas muito usuais, né? E que vão ser o foco dessa nossa aula de hoje. Primeiro, o sistema de coordenadas geográficas, né? Onde eu vou ter as latitudes e as longitudes, e a minha referência vai ser a Terra, que nesse caso é uma esfera. Por isso que é um sistema de coordenadas esférica, né? Ou seja, aquela latitude, aquela longitude daquele ponto vai ser referente a uma latitude, longitude do ponto na realidade. Com isso eu tenho aí a equivalência, com isso um vai ser justamente a projeção do outro, né? A referência do outro, tá? E eu tenho outro sistema de coordenada, que é o sistema de coordenadas UTM. Essa, diferente da coordenada geográfica, o sistema UTM é uma coordenada plana, por isso que a gente usa o plano cartesiano. E o UTM significa Universal Transverso de Mercator, né? Ou seja, Mercator ele criou esse sistema e ele tem algumas qualidades, alguns benefícios, digamos assim, e por isso que esse sistema é o mais utilizado hoje quando a gente quer relacionar um ponto no mapa e obviamente, ligá-lo ou relacioná-lo a esse mesmo ponto na realidade, tá? Mas vamos, só uma observação, né? Para que a precisão ela aconteça, para que aquele ponto ele seja o ponto mais preciso possível, existem superfícies de referência que eu chamo de datums, que nos ajudam a ter maior precisão matemática, né? Ou seja, de fato ser equivalente àquele ponto no mapa em relação a esse mesmo ponto no planeta, né? No real. Essas superfícies de referência a gente chama de datum. Hoje no Brasil a superfície de referência adotada chama-se SIRGAS 2000, mas eu estou fazendo só atenção porque merece depois um vídeo só para esse tema, né? Tamanha a sua importância. Então é só para a gente tomar a devida atenção, que posteriormente a gente vai voltar nesse assunto, tá? Então, o primeiro aí, sistema de coordenadas que nós vamos trabalhar hoje, sistema de coordenadas geográficas. A gente sabe que é baseado no planeta Terra, na esfera, né? Por isso que é baseado na esfera tridimensional, tá? As posições do mundo real são medidas em graus de longitude em graus de longitude e latitude, tá certo? Então, quando aquele ponto de ônibus que está representado no mapa, ele vai ter uma coordenada geográfica, representado no mapa ou até mesmo no globo terrestre, né? Ou então em outra superfície, né? Aquele ponto ele vai ter uma coordenada geográfica, ele vai ter uma latitude e uma longitude. E essa latitude e longitude ela é referente à posição desse mesmo ponto de ônibus no real, né? Então, nos ajuda aí a fazer todas as amarrações possíveis, né? Nesse sistema de coordenada geográfica, eu posso ter valores tanto positivos como valores negativos, dependendo do quadrante em que eu estiver me referindo, né? Daqui a pouco a gente vê essa questão dos graus, né? Dos valores positivos e negativos, né? Então, cada unidade medida ela é composta por um grau de 60 minutos, e cada minuto é composto por 60 segundos, né? Então, eu posso ter uma coordenada geográfica sendo expressa em grau, minuto e segundo, tá? E essa imagenzinha aí já nos aponta as latitudes e as longitudes. Então, as linhas deitadas são as latitudes, né? E estão aí, tomam como base, como referência, a linha do Equador, que é a latitude 0. E as linhas que estão em pé são as longitudes, né? Toma como base aí o meridiano de Greenwich, tá? Vamos voltar então para essa questão dos valores. Os valores de longitude, eles podem ir de 0 até 180, começando no meridiano de Greenwich, tá? Quando eu vou no sentido inverso, né, isso no sentido de leste,
Então, os valores vão crescendo. 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, né? Quando eu vou no sentido inverso, ou seja, no sentido oeste, esses valores também partem de 0, que é o meridiano de Greenwich, também vão até 180, porém são valores negativos. 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente, né? Em ambos, o ponto zero, né, o ponto de início, é o meridiano de Greenwich, tá? Nos valores referentes à latitude, a linha do Equador assume a latitude 0, tá? E aí, na direção norte, ou seja, na direção para o hemisfério norte, os valores são positivos, então vão de 0 a 90, 0, 1, 2, 3 e assim vai. E na direção sul, ou seja, no hemisfério sul, a latitude varia também de 0 até 90, só que com a ressalva de que são valores negativos, ou seja, de 0 a menos 90, 0, menos 1, menos 2 e assim sucessivamente, tá? Então eu tenho aí uma imagem que representa, né, basicamente as latitudes e as longitudes, que são a base para que eu possa entender o sistema de coordenadas geográfica. Tá certo? Tudo bem até agora, né? Se tiver dúvida, coloca nos comentários. Depois a gente vai respondendo aí individualmente. A gente vai ler com muito carinho cada comentário, tá bom? A latitude é a distância angular entre o plano do Equador e o ponto da Terra, até o paralelo que o corta, né? Então, se eu pegar aí o plano do Equador, a linha do Equador, e fazer em um determinado ponto, né, que está, por exemplo, acima da linha do Equador, né, por convenção a gente fala acima, referindo-se ao hemisfério norte. Então, esse ângulo de abertura que é formado é justamente a latitude, tá? E tomando como base o meridiano de Greenwich e um determinado ponto que pode estar a leste ou a oeste, o ângulo que se forma a gente chama de longitude. Por isso que, a partir dessa ideia, eu consigo ter o mapeamento preciso, eu consigo ter a localização, a referência, a posição de determinados pontos quando eu tenho informação de latitude e longitude. O sistema de coordenadas UTM ele é o mais utilizado porque ele apresenta vantagens bem específicas e bem interessantes. A gente vai ver aí com o passar dos slides, tá? Então é um plano, é baseado num plano cartesiano. Então nós temos aí o plano cartesiano como a base para esse sistema, onde o x, né, a linha do x vai representar a distância, né, ou a posição, a direção, na verdade, né, leste-oeste, e o y vai representar aí a direção norte e sul, né? Dessa forma, então, o x serão as longitudes, né, este ou oeste, e o y vão ser as latitudes, norte ou sul, né? Tudo isso baseado no plano cartesiano, x e y, tá? No sistema de coordenada UTM, então, a Terra, ela passa a ser entendida, compreendida como uma esfera que vai ser subdividida em 60 fusos. Cada fuso dessa esfera, dessa coordenada, vai ter 6 graus de longitude, tomando como base o antimeridiano de Greenwich, que passa a ser o fuso 1, tá? Para a gente entender bem essa ideia do fuso, que eu reconheço que é um pouquinho complicado mesmo, algo que me ajudou muito foi pensar, por exemplo, numa tangerina. Se eu pegar a tangerina, descascar aquela tangerina, eu vou encontrar os gominhos, né? E esses gominhos juntos formam a tangerina. Eu posso extrair um gominho dessa tangerina, né? E aí eu vou ter, dependendo do tamanho dessa tangerina, eu vou ter vários gominhos que separados vão ser como se fossem os fusos e que juntos vão formar aí essa representação esférica, né? Esse modelo esférico. Pensa aí no planeta, né? Vamos fazer a abstração aqui, vamos imaginar o planeta como uma grande tangerina, né? Subdividida em vários gominhos, né? É mais ou menos isso que o sistema UTM quer nos trazer, quer nos apontar. O planeta ele vai ser subdividido em 60 fusos, que nesse caso é o gominho da tangerina, né? Cada fuso desses 6 graus, totalizando aí 360 graus, né? Então, como se cada gominho
tivesse 6 graus aí de distância, totalizando aí 60 gominhos, 360 graus, né? Eu espero que você tenha compreendido a partir dessa abstração, né? Então, o sistema UTM, a Terra se divide em 60 fusos de 6 graus. A vantagem do sistema UTM, todos os valores são positivos, então diferente do sistema de coordenada geográfica, onde eu posso encontrar valores negativos, aqui no sistema de coordenadas UTM não. Todos os valores necessariamente são positivos. E aí eu consigo ver nessa imagem, né, os 60 fusos. Então, olha aí, né, a representação do planeta Terra, subdividido em 60 fusos, começando do fuso 1 até o fuso 60, cada um com 6 graus de distância, totalizando aí 360 graus, né? E aí, se eu pegar essa ponta e juntar com a outra, eu vou ter um sistema de projeção, né? Um sistema de projeção cilíndrica, né, normal, né, onde eu vou utilizar aí o ponto de referência como a linha do Equador, tá? Então, acho que essa imagem nos ajuda a entender bem, tá certo? Então, olha, essa outra imagem a gente já consegue visualizar os fusos, né? Então, pega o planeta, que é essa esfera, olha aí os gominhos, né? Os gominhos da tangerina. Então, cada gominho desse, né, na abstração da tangerina, da ideia da abstração da tangerina, cada gominho desse vai ser um fuso. Então, a Terra, no sistema UTM, são 60 fusos, como esse que está destacado em azul, né, completando aí, cada um com 6 graus, completando aí 360 graus, que é justamente a ideia da esfera, tá certo? Então, vamos lá, eu espero que você tenha compreendido, tá bom? Se tiver dúvida, coloca aí nos comentários que a gente vai abrindo o processo de diálogo, tá? Em cada fuso do sistema UTM, ele possui um meridiano central, né? Ou seja, uma linha central, né? Cortada aí no centro mesmo do fuso. Eu vou chamá-lo de meridiano central e vai subdividir aí o fuso em 3 graus para a direita e 3 graus para a esquerda, totalizando 6, né? Então é esse o meridiano central. E a origem do fuso desse plano cartesiano, o ponto de origem nós consideramos como sendo o ponto 0 ou 10 milhões de metros e o ponto 500, né? Ou seja, no cruzamento do Equador, o ponto de origem vai ser 10 milhões, né? A gente chama 10 milhões de metros, porque até uma informação que eu vou antecipar. O sistema de coordenada UTM, ele é um sistema decimal métrico, tá? Então, o ponto de origem no cruzamento da linha do Equador é 10 milhões, que a gente costuma dizer 10 milhões de metros, certo? Pode ser também 0 se o ponto que eu esteja, né, com interesse, a sua localização seja no hemisfério norte. Então, para evitar números muito grandes, utiliza-se o 0 em cima da linha do Equador, né? Isso se o ponto estiver no hemisfério norte. No nosso caso, o ponto estando no hemisfério sul, usualmente a gente utiliza o 10 milhões de metros como ponto 0 em cima da linha do Equador, para nos favorecer, né? Para nos auxiliar nesse sentido. E no meridiano central, o cruzamento vai ser de 500 mil metros, né? Ou seja, o x e y, né, no nosso plano cartesiano vai ser 500 mil referente ao x e 10 milhões de metros referente ao y. Olha aí essas duas imagens. Na imagem da esquerda nós temos então a esfera, o fuso dessa esfera, representando aí o sistema de coordenada UTM, né? O Equador oeste vai ser, por convenção, o oeste serão as abscissas, né? E o N as ordenadas. E da direita nós temos aí um fuso UTM representado através de justamente aí o plano cartesiano, né? Ou seja, o meridiano central é essa linha que está aí bem aí no meio, né? O ponto 0, né, que é ali justamente no centro, vai ter como ponto 0, como ponto de origem, na verdade, 10 milhões de metros e 500 mil.
né? A gente costuma dizer 500 mil e 10 milhões de metros, justamente pela ideia de ser X e Y, tá? E se você conseguir observar bem aí esse ponto em destaque, que é o ponto M, vamos imaginar então a coordenada desse ponto M. Olha só, a informação que essa imagem me traz. Esse ponto M, ele está distante no sentido leste do meridiano central 100 mil metros. E ele está distante da linha do Equador no sentido sul 200 mil metros. Então, qual seria a coordenada UTM desse ponto M, que está em destaque aí na imagem, né? Muito simples. Preste atenção. A origem do meridiano central não é 500 mil? Se ele está distante 100 mil metros a leste do meridiano central, então a sua coordenada este vai ser 600 mil. Vamos agora para outra informação. Ele não está distante 200 mil metros no sentido sul da linha do Equador? Então, a sua coordenada norte, né? Sua coordenada norte, e aí por convenção a gente usa sempre o termo este e norte, né? Essa é uma convenção internacional quando se refere à coordenada UTM. Então, se o ponto de origem é 10 milhões, menos 200 mil fica 9 milhões e 800 mil. Então, a coordenada UTM desse ponto M é 600 mil para a coordenada este e 9 milhões e 800 mil para a coordenada norte, né? Mas Ítalo, ele está no sul. Eu sei, é convenção, né? Então, se eu estou me referindo a esse número ao norte, então, ele sendo um número inferior a 10 milhões, necessariamente ele vai estar no sul. É só a gente entender aí essa dinâmica que eu acho que facilita bastante, tá? Então, a coordenada UTM do ponto M é 600 mil e 9 milhões e 800, né? Essa é a coordenada UTM, tá? Elas já dei essa informação. Então, as coordenadas UTM, elas são expressas no sistema métrico decimal. Não existem valores negativos, por isso que a gente usa muito essa coordenada, esse sistema. É o adotado, é o padrão, tá? O eixo oeste, que é o eixo oeste, representa a coordenada no sentido leste-oeste, já sabemos, já deduzimos isso. No plano cartesiano é o x. E o eixo norte, né? Representa a coordenada no sentido norte-sul, que no plano cartesiano vai ser o y. Tá tranquilo? Tá de boa? Eu espero que vocês estejam entendendo, tá? Vamos aí, mais uma imagem, trazendo um fuso, né? Só para a gente entender, o ponto de origem vai ser 500 mil para o oeste e 10 milhões para os norte, né? E, obviamente, a partir dessas informações a gente consegue representar os pontos, né, através das suas coordenadas. Só lembrando, né, quando a gente traz uma coordenada UTM, a gente precisa informar no final em qual fuso, né, em qual fuso ele vai estar. Porque eu posso ter o mesmo ponto na mesma coordenada, mas em fusos diferentes, né? Pode ser ponto idêntico. Então, por isso a informação com relação ao fuso tem que estar presente nos mapas, que é para evitar confusão, tá certo? Novamente aí, vamos exercitar um pouquinho agora, né? Ó, eu tenho um fuso, tá? Essa linha tracejada no meio é o meridiano central, tá? A origem do meu fuso é 10 milhões de metros e 500 mil. Essa linha aí, nós temos a linha do Equador, que vai dividir o meu fuso em norte e sul, né? Esse plano cartesiano tem, então, como ponto de origem para o eixo X, o 500 mil metros, e para o eixo Y, 10 milhões. Eu espero que vocês tenham compreendido essa questão, tá? E aí nós temos 3 pontos. Ponto 1, com a coordenada 350 mil, 9 milhões e 500 mil. O ponto 2, com a coordenada 470 mil, 8 milhões e 500 mil. E o ponto 3, com a coordenada 660 mil, 9 milhões e 500 mil.
tá certo? Então, são coordenadas UTM. Eu consigo espacializar esses pontos só a partir dessas coordenadas? Consigo, né? Consigo. Então, vamos aí para o ponto 1, por exemplo. Gente, o ponto 1 é 350.000 este, 9.500.000 norte. Vamos primeiro para o oeste. Se o meridiano central, ponto de origem, é 500.000, então faço a pergunta para você. Ele vai estar à direita ou à esquerda do meridiano central? À esquerda, né? Não é 350.000? Então, se o ponto de origem no oeste é 500.000 e o meu ponto 1 tem coordenada oeste 350.000, então ele vai estar à esquerda. Porque se ele estivesse à direita, seriam números superiores a 500.000. Compreendeu? Simples, né? Vamos agora para a segunda informação desse mesmo ponto. A coordenada UTM norte desse ponto é 9.500.000. Se o ponto de origem no eixo Y, né, é 10 milhões, então eu pergunto, esse ponto ele vai estar acima ou abaixo da linha do Equador? Vai estar abaixo, né? O ponto de origem é 10 milhões. A informação que eu tenho é de 9.500.000, então é menor que 10 milhões. Então ele vai estar abaixo. Porque se ele estivesse acima, seria 10 milhões e 1, 10 milhões e 2 e assim sucessivamente. Então eu consigo espacializar. Eu sei que esse ponto ele está à esquerda do meridiano central e abaixo da linha do Equador, tá certo? Vamos para o ponto 2. Ponto 2, a coordenada é este 470.000, norte 8.500.000. Vamos em relação ao fuso. Se a coordenada este é 470.000, então ele vai estar à esquerda no meridiano central. Entendeu, né? E se a coordenada norte é 8.500.000, ele vai estar abaixo da linha do Equador. Por isso que ele aparece ali ao ponto 2, na parte inferior esquerda, tá? Agora vamos comparar o ponto 2 em relação ao ponto 1. Se eu pegar a coordenada este, no ponto 1 é 350, no ponto 2 é 470.000, né? No ponto 1 é 350.000, no ponto 2 é 470.000. Qual dos dois estaria mais próximo do meridiano central? Se o meridiano central é 500.000, né, então fica fácil de deduzir que o ponto que vai estar mais próximo do meridiano central é o ponto 2 em relação aí à coordenada este. Por isso que no desenho, o ponto 2 está um pouquinho mais à direita. Ó. Consegue perceber? Que ele está mais próximo do meridiano central. Ponto 1 ele está mais distante, né? Afinal é 350.000. Ele vai ter 150.000 metros de distância até chegar no meridiano central. No ponto 2, a distância é só de 30.000. Entendeu? Olha só como as coisas estão começando a clarear. Vamos pegar a coordenada norte, né? Qual dos dois, em relação à coordenada norte, vai estar mais próximo do Equador? Quem respondeu o ponto 1 acertou, né? Porque o ponto 1 só vai estar distante 500.000 metros em relação à linha do Equador, cujo ponto de origem é 10 milhões, né? E o ponto 2 ele vai estar aí, no caso, 1.500.000 metros de distância, né? Por isso que o ponto 2 ele aparece ali bem mais abaixo. Isso nos permite, inclusive, depois avançar os nossos estudos para compreender, para começar a calcular distâncias, né? Então, a partir de coordenadas UTM, eu consigo saber a quantos metros um ponto 1 está distante do ponto 2. Ou até mesmo calcular áreas e ângulos, né? Então, se eu tenho 4 pontos, eu posso utilizar as coordenadas desse ponto para, a partir da figura geométrica que ele formar, entender ou compreender a área daquele terreno, por exemplo, né? Mas isso são cenas para os próximos capítulos, tá? E aí o ponto 3, ó.
.3650.000 oeste, 9.500.000 norte, ou seja, ele vai estar à direita do meridiano central, ele vai estar distante 150.000 metros, né? E vai estar abaixo da linha do Equador, distante aí 500.000 metros da linha do Equador. Eu acredito que deu para entender direitinho. Nessa imagem ela foi bem interessante para a gente trabalhar a coordenada UTM, né? E aí nós temos o Brasil e os fusos, né, que estão referidos ao Brasil. Eu gostaria de dar destaque ao estado do Ceará, que é onde nós estamos. Nós estamos, por felicidade, né? Todo o estado do Ceará está inteiramente dentro de um fuso. Então, nos nossos mapeamentos, a gente não precisa utilizar fusos diferentes. Se está dentro do estado do Ceará, é um fuso só, que é o fuso 24. Isso daí é algo positivo, né? É algo bom para quem faz mapeamento no estado do Ceará. Não precisa trabalhar com fusos diferentes, né? Mas a gente consegue perceber aí que o Brasil, ele tem estados desde o fuso 18 até o fuso 25, né? Ou seja, dadas as proporções do nosso país, né, a gente consegue abranger uma grande quantidade de fusos, né? O estado do Ceará está inteiramente no fuso 24. Gente, então por enquanto é só. Eu espero que vocês tenham compreendido bem. Eu entendo que é um assunto complexo, né? Que vai demandar da gente muita energia para compreendê-lo de fato. Nós vamos ter outra videoaula, utilizando em especial o TM para o cálculo de distâncias, o cálculo de áreas, que é a grande vantagem que o TM nos oferece enquanto mapeamento, né? E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, até a próxima videoaula. Valeu!